Boa tarde, minha gente. Entre Família no ar e ao vivo para você que está conectado aqui com a gente, hoje 2h30 da tarde. Cristiano, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Suzane. Mais uma tarde aqui com ela, com você aí de casa. A nossa família está sempre unida aqui para ter bons assuntos, para brincar, para chorar, para se abraçar. Porque a ideia, esse programa foi feito para você e é feito com você, porque você também participa. Aqui tem especialista, tem médico sentado aí, tem dentista, tem psicólogo. E hoje a gente trouxe um time e um assunto especial, né, Suzane? Gente, eu tô feliz da vida porque hoje a gente vai estar com a especialista queridíssima, a Laís Melo, que já está ali sentadinha esperando, e o assunto é sobre reserva emocional. A gente comentou até ontem, né, Cris? A gente faz reserva de dinheiro, ou deveria, talvez. Deveria ter uma reserva de emergência. Reserva de comida no armário, enfim, reserva para muita coisa. De gordura. A gente tem uma reservinha aqui como eu. A Samanta. Essa reserva você fez nas férias agora, né? Samanta. Samanta de gordura atravessada, é. Ah, Samanta de gordura, entendi. Piadoca. Você viu como é que ela faz? Será que tem como fazer uma reserva emocional? Eu tô doida pra Guarda descobrir. onde? Guarda onde? Tipo, a reserva. No tipo... coração gasta, né? Então tem que Sim. guardar no rim. Guarda no rim, no fígado. Como é que funciona? Reserva emocional. Aí o povo de casa fala assim, não tem mais o que inventar. Agora a reserva emocional. Mas se você pegar o assunto de hoje, você vai ver que não é assuntinho, não. É verdade. É algo especial. Porque é o seguinte, a nossa personagem de hoje, pra você ter noção, grávida, marido, foi o quê? Trabalhar na África. 23 e 3 meses. Uma semana antes do parto, ele veio. Depois ele foi. Aonde essa mulher arranjou uma reserva emocional? Olha lá, ó. Agora começou a achar verdade. A dona Maria tá ali, ó. Ah, é verdade. Eu achei que esse assunto não era bom. Agora, viu? Aqui sempre é pra você. É bom demais, então né, você já Suzane? pode parar de fazer essas atividades, ou então liga bem alto a TV para você escutar tudo enquanto faz aí os seus afazeres de casa. Você estava falando sobre onde a gente pode fazer essa reserva, né? Porque se for na mente, gente, eu não sei como é que eu vou conseguir. Minha mente já tá tão ocupada que como é que eu vou fazer esse estoque? Eu preciso do conceito para poder entender um pouquinho sobre reserva emocional. Seria um condicionamento? Tem a ver com o quê? Seria o quê? Mas uma tem como postura? ter esse condicionamento antes de acontecer uma coisa ruim? Como que a gente se Pois é. prepara? Como que Sem passar pela experiência. Por exemplo, um boxeador, né? Ele vai receber um golpe. Eu vi uma entrevista do Mike Tyson, ele falando o seguinte, o pessoal temia o soco dele e tal. Não tô falando apologia a briga, tô falando uma pessoa que faz um esporte chamado boxe, tá? Tranquilo. Tem que ter sempre aquele, tô falando negócio. Não, calma, segura a onda aí. Tá, aí é o seguinte, e na entrevista dele eu achei muito bacana, ele falou, olha, um dos grandes pontos que eu tinha para subir lá em cima do ringue, primeiro é o seguinte, eu tinha medo. Mike Tyson tinha medo. Mike Tyson. Mas outra o medo questão, ajudava ele? Ele impulsionava isso e a grande questão dele era a absorção do golpe, de como ele ia absorver esse golpe. Então, um exemplo, tem coisas que são inevitáveis. Eu quero passar nesse mundo aqui sem chorar. Não tem jeito. Não, a dor do parto, eu não vou ter dor. Na hora do meu parto vai ser diferente, eu sentir uma cosquinha. Não, vai ter. Agora você pode se preparar para isso. Agora eu quero ver o conceito da Laís, porque a Laís é como, fantástica. praticamente dizer, na prática, né? Na prática, assim, como prática. que se prepara para uma coisa que você não conhece, tipo o parto. Eu não sei como é que é. Eu só ouço as mães falando antes de ter. Eu também não sei. Como é que se prepara? E nunca vai saber. Mas se sou... Cris, tu não ia aguentar. O quê? É sempre assim. Eu sei que você tem fibromialgia, mas... Tal. Vou te falar, eu não sei se os homens estão preparados, mas não vamos entrar nessa discussão, Viu porque hoje o assunto é... Se o homem faz um negócio disso, meu Deus, é machista, meu Deus. Agora, elas podem dizer que o homem não aguenta. Mas é verdade. A senhora não concorda comigo? Você que está em casa, que é mulher, você acha que seu marido iria aguentar um parto? Porque uma gripe que ele pega... Ai, meu Deus, tô sofrendo. Uma gripezinha. Colocou todos os homens em um pacote só, fechou e disse assim, homens. Pegou aí, ó, 4 bilhões de pessoas num pacote só. Você é diferentão. Mas eu, gente, não, é o seguinte, eu não ia aguentar. Essa discussão não vai parar nunca, tá? Então a gente vai fazer um brevíssimo intervalo. É o tempo de você tomar uma água e voltar aí pro sofá para estar conectado aqui com a gente, porque hoje o assunto é reserva emocional, todo mundo precisa saber. Então, Entre Família, volta já. Muito bem, estamos de volta. Decidi agora nesses 30 segundos aqui que jamais quero sentir a dor do parto. Claro que eu não vou sentir. É que o debate continuou aqui, O debate continuou. gente? Será que pode? Será que não segundos. vai? A questão emocional, uma hora a gente pode fazer essa questão toda aqui no programa. Mas agora é você de casa que está participando. Dona Maria, como é que tá? Ninguém lhe ajudou na louça? Não aguenta mais a situação? Tem reserva emocional? Se tem, vou pegar esse pacote de reserva, vou dar só na cabeça. Não, calma, não é assim. Pegar o saco da reserva emocional e grudar no outro. Não, aí você vai estar descompensando. Você tem ou não tem reserva emocional? Cris, primeiro eu quero saber. Se você não sabe, tiver dúvida, vai mandar para o mesmo número que você vai opinar agora, né, Suzane? É isso aí, olha só.
O nosso DDD é 12-9315-0249 para você interagir aqui com a gente e contar um pouquinho da sua experiência, né? Se você tem uma reserva emocional e se já precisou utilizar em algum momento. Agora a gente vai aqui para o nosso sofá, para as nossas poltronas, falar boa tarde. Laís Melo, que alegria você estar aqui com a gente. Seja bem-vinda. Obrigada. Para mim é sempre uma honra, uma alegria estar aqui com vocês. Fico muito feliz mesmo com a oportunidade e um assunto realmente muito pertinente, né? Tudo a ver com isso que a gente vive hoje. Então, é um prazer, vamos desenrolar aí essa ideia. Com certeza. Olha só, para quem não sabe, eu já entrevistei a Laís, então já estive na casa dela, na beira da praia. E foi, assim, uma tarde muito gostosa. Além da entrevista, a gente conversou bastante. Então, a Laís é uma pessoa que tem bastante conteúdo, né? Onde que ela mora? Na beira? Na beira da praia. São Sebastião. Se você quiser convidar para... Estão convidados. Ah, que oferecido. Chá da tarde, não, senhor. Negócio. A Laís agora é minha amiga, não rouba ela, hein? Bora construir uma reserva emocional num momento na praia. Tá aí. Estão convidados. Já fechou, já ganhei o dia já. Já quer, né? Então, só apresentando a Laís para vocês, né? Ela é especialista em perfil comportamental, master coach, treinadora de mulheres, desenvolvimento emocional, especificamente para famílias, né? Para mulheres, para mães. E os treinamentos podem ser também em empresas e igrejas. O que é muito legal o trabalho da Laís, que vem falando bastante coisa. Para quem acompanha ela no Instagram, tem bastante conteúdo lá também. Então, vamos começar perguntando, né, do começo aqui, Laís, o que seria essa reserva emocional que eu queria que a gente fosse debatendo e agora a gente quer ouvir de você. A reserva emocional é eu me guardar, me resguardar no decorrer do meu dia a dia, da minha vida, realmente absorvendo coisas boas. Então, eu estou me preparando não para o ruim, eu estou ali me preparando para ser cada dia melhor, eu estou ali me preparando para ser cada dia mais inteligente emocional, eu estou a cada dia construindo na minha personalidade, na minha mente, um autoconhecimento, me entendendo, minimizando aquilo que me incomoda na minha vida, potencializando aquilo que eu já sei que é positivo em mim. Então, em resumo, o autoconhecimento na prática. Então, eu conheço o que me incomoda, eu conheço o que me perturba, me distancio na medida do possível, né, dentro do que é possível, daquelas coisas que roubam a minha paz, a minha energia, como se fosse uma bateria mesmo, para poder, no meu dia a dia, ir ficando cada vez mais forte, vamos dizer assim. Colocando ali um depósito, como se fosse uma conta bancária. No meu dia a dia, vou depositando, vou investindo em mim, na minha saúde mental, na minha saúde emocional, no meu desenvolvimento cognitivo e também emocional. Então, tudo isso. Então, Laís, seria aquela pessoa que fala assim, ó, aquelas frases já, né? Escolho minhas batalhas, né? Com certeza. Já chega na chamada inteligência emocional. Agora, para você que está em casa e não sabe se tem ou se não tem essa reserva emocional, quem sabe pelas consequências você consiga assimilar. Uma pessoa que não tem essa reserva emocional, Laís, que problemas ela pode enfrentar no caminho, seja em casa, seja no trabalho, porque emocionalmente, até dentro do ônibus, a pessoa pode descompensar. Como é que funciona? Muito se engana quem pensa que o que não tem a reserva emocional é só aquele que explode. Não é. Não. A reserva, a falta dessa reserva emocional, da inteligência emocional, pode ser também aquela pessoa que acha que calada vence, sabe? E a pessoa não abre a boca, ela não se posiciona, ela não fala, ela não sabe. Por dentro. Ela nem sabe o que ela está sentindo. Então, não, deixa. Não vale a pena. Deixa pra lá. Então, tem os dois extremos. A pessoa que implode, aí vai sair erupções na pele, uma gastrite, problemas emocionais em geral, que pode desenvolver, né, para um transtorno de ansiedade, pode desenvolver a longo prazo para uma ou não, né, a curto prazo também nessa pandemia a gente viu para uma depressão. Muitas outras coisas podem vir após eu não cuidar, não gerenciar as minhas emoções. E aí no dia a dia isso vai aparecer num cansaço excessivo, dores de cabeça frequente, dores no corpo frequentes. Tem várias formas da gente ver isso. E aquela sensação de não estou dando conta, não vou dar conta. Não consigo, não aguento mais. Estou sempre no meu limite, na reserva, né? Já gastei toda a minha energia, todas as minhas emoções estão exauridas. É isso. Laís, resumindo, você falou assim sobre a gente ter o autoconhecimento, que eu acho que é super válido, né? Com certeza. Então a gente sabe o nosso ponto forte, o nosso ponto fraco. E o Cris comentou uma coisa que é legal, escolher as nossas batalhas. Você acha que tem um pouco disso?
você fala muito para as mulheres, né? E a gente tem essa mania de talvez tentar lutar todas as batalhas, equilibrar todos os pratinhos. Quando a gente fala assim sobre escolher as nossas batalhas, é entender que a gente não dá conta de fazer tudo, ou tipo, olha, essa e essa eu vou canalizar mais energia, essa e essa outra, se der bem, se não der, tá tudo bem também. Seria tipo uma coisa assim, para não ter essa sobrecarga, né? Porque o que eu sinto como mãe, esposa e profissional, às vezes é essa sobrecarga. E aí eu fico pensando, gente, se tem essa sobrecarga, como que eu vou ter reserva? Não está nem cabendo. Sim, a conta não está fechando. Entendeu? Eu percebo assim, as mulheres em geral, aí assim, generalizando, as mulheres têm a tendência de querer dar mais conta de tudo do que os homens, porque gostam de parecer mais perfeitas. Tem um pouco mais de dificuldade de expor as suas vulnerabilidades, o que nós consideramos imperfeições. Só que não existe pessoa perfeita, não existe perfeição. Só que a gente percebe que, em geral, os homens levam isso mais na esportiva. Óbvio que vão existir homens perfeccionistas, homens que querem fazer tudo certinho, tintim por tintim, com necessidade de controle. Ok, existe. Só que o que acontece com as mulheres é como se existisse já uma competitividade em si mesmo, comigo mesma. Eu preciso. Autocobrança excessiva. Então, se eu não dou conta, não é nem tanto pelos outros, é por mim mesmo. Nossa, olha só, não deu certo. Ai, que ruim. Ai, nossa, fui péssima. E aí a autocrítica vem, né? Então, respondendo aí parte da sua pergunta. E aí, um outro ponto que é importante da gente lembrar com relação a escolher as nossas batalhas, se eu já começo o meu dia achando que eu vou ter batalhas, eu já pisei na jaca e girei assim, né? Então, não é viver uma utopia e achar que não vão haver dificuldades, mas entender que no meu dia a dia, o que vier, uma crise pode ser uma oportunidade, o que vai acontecer de negativo pode me trazer um aprendizado, não é uma positividade tóxica, eu finjo que o problema não existe, não é isso, mas é buscar viver a vida de uma forma mais leve, e isso vai ser também abrir mão de muitas coisas, que a gente não quer abrir mão de muitas coisas. Que é tudo, né? De controle, de perfeição, de aparências, de ordens para os filhos, enfim. Então, tem coisas que a gente vai precisar mesmo decidir, eu decido abrir mão da perfeição nisso aqui tá tudo certo. Agora, se para mim é muito importante, por exemplo, isso aqui está mais dentro do meu controle, eu setorizo. Eu vou gastar aqui, ó, o meu perfeccionismo, eu vou gastar aqui a minha necessidade de fazer as coisas certinho. Não quer dizer que na outra eu vou largar. Mas uma vai caprichar mais. Ser mais flexível. As mães fazem muito isso com o segundo filho, né? O quê? Não, porque, um exemplo, os pais... Não, é que tipo assim, não fala isso, não. A Laís é mãe de dois. Assistindo os dois. Segundo filho. Não, cara, não pisa aqui, não pisa aqui. Depois, a segunda criança, você consegue dar aquela aliviada. Por verdade. exemplo, uma certa idade, você tipo assim, ó, tem uma rusguinha ali. Eu já sei o caminho, se eu vou trilhar, até onde eu vou gastar minha energia toda. Eu tenho toda uma casa para limpar, eu tenho vida para tocar. Tipo, aquele caminho você já sabe onde que vai, ou com uma pessoa específica que você sabe que não vai sair do lugar. Então, a escolher aquela batalha é, tipo, ali eu já sei aonde eu vou. Por mais que aquilo me chame, né, para uma batalha, ou tá certo, né? Agora, eu queria até te perguntar, Laís, mães aqui, né? A mãe tem muito disso. Você falou de perfeccionista, a gente fala muito, né? Quando nasce um filho, nasce uma culpa. Surreal. Então, é a sociedade, enfim, a forma com que a mulher é cobrada. Eu não estou aqui puxando sardinha para as mulheres, eu estou falando a real, porque se você analisar a cultura... Não, mas pode puxar, a gente deixa. Muitas vezes o pessoal fala, porque hoje em dia tem uma ondinha de puxar para um lado, esse negócio feminista, eu odeio essas coisas de política. Né? Não, eu estou falando uma realidade. É verdade, isso aqui na minha concepção do Cris, que talvez não saiba de nada, você discorde comigo. Mas na minha perspectiva, eu vejo que existe sim uma sobrecarga na mulher, e até entre as mulheres essa questão de, nossa, não amamentou? Até que idade? Nosso parto não foi normal, né? E tipo, então, para a mulher lidar com essa reserva emocional, principalmente quando hormônios estão à flor da pele, um descontrole total nessa questão da gravidez, apesar de ser lindo, ela tem que ter um preparo, né? Gente, isso é tão real, quem está em casa vai entender o que eu vou falar agora, se for mulher, né, vai entender. Até quero perguntar para você se você, em algum momento da sua vida, sentiu algo parecido. Exemplo clássico, gente, mas é tão clássico que eu acho que toda mulher uma vez já cometeu isso. Você chega na casa e aí a mulher sempre diz, olha, não repara não a bagunça e tal.
Eu já falei isso zilhões de vezes. Só que a casa tá arrumada. Muitas vezes não estava mesmo, mas a maioria tá. Só que assim, parece que não tá perfeito, entendeu? Ficou uma coisa em cima do balcão, principalmente quando é a primeira visita. Né? É um negocinho ali que você não limpou, então a pessoa fala assim, não repara que a casa tá bagunçada. Ah, então, aí vai servir a comida, aí fala, ai gente, não saiu como queria, passou um pouquinho do ponto, ficou um pouco salgado, ou queimou aqui na beiradinha. Então, eu acho que isso que a Laís falou, que a gente tem essa autocobrança, existe essa pressão, eu concordo com você, super concordo, mas tem uma coisa de dentro da gente que eu não sei de onde veio, de onde nasceu, que a gente quer ser essa pessoa. Então, assim, eu vou sair com meu filho, por exemplo, eu tenho esse pensamento, vou lá, sei lá, se não é uma pessoa muito íntima, nossa, então eu vou arrumar ele para ele estar impecável aqui, né? Porque eu não quero que ninguém fale que eu não estou cuidando do meu filho. Então, assim, tem aquela coisa de estar sempre impecável ali. A criança, a casa, tipo, nossa, para falar como você é incrível. Eu não sei se é acho que nem sei se é uma busca por elogio, mas existe uma coisa dentro da gente. Validação? De validação. Você já sentiu isso quando alguém chega na sua casa, por exemplo? Mas mais ou Né? menos, assim, No papel sabe? como Um exemplo, homem. a Silvia tem até isso comigo, né? O que eu vou achar? Eu digo, Silvia, relaxa. Parece que a fisionomia da Silvia... Eu disse, Silvia, essa louça vai estar aqui amanhã de manhã, outro dia. Vamos dormir mais cedo, vamos conversar. Então a louça, cara, é um trem que não deixa Não, mas a gente assim, em paz. parece que ela tem aquela cobrança que diz que não pode dormir com aquilo. Mas o dia saiu fora de ordem, nós saímos mais um pouquinho. Eu até queria compartilhar com você. Então, e não é você que faz, né? É dela. Mas ela tem essa questão comigo. Mas quando eu falo, desarma. Ela precisa que eu diga que tá tudo bem. Tudo bem. Eu fui visitar o pastor Felipe Amorim. A esposa dele não sabia que dia ia ganhar o filho. Eles têm um golden, que é um terneiro, um bezerro, você sabe assim, ó, grande dentro de casa. Tem um cachorro que é ceguinho, de 12 anos, o outro pequenininho. As crianças estão tudo na piscina. Ela estava com um barrigão, com 20 pessoas dentro de casa cozinhando. Tipo, eles têm um jeito leve. E outra, feliz, o cachorro estava roendo um móvel, sabe assim? E bem, eu assim, seguidos comentamos, a gente foi lá visitar eles assim. Se fosse Vamos chamar eles aqui no programa, se fosse na hein? nossa casa, talvez a gente falasse assim, nossa, aqui, olha aquele cachorro, desculpa. Não, gente, tá tudo bem, é um cachorro. Aí, tipo assim, Cris, deixa que... Aí ele tava com uma criancinha no colo, deixa que eu entro dentro da piscina com as crianças. E tava sorrindo aqui, ó. Então, isso impacta um pouquinho a gente, né? Mas parece que tem uma mãe que quer compartilhar, né, Suzane, uma história fantástica conosco. É uma história fantástica que eu e o Cris, a gente estava curiosa aqui já para saber como que ela lidou com isso. Depois que a gente vai continuar conversando com a Laís, mas agora eu quero chamar a Jéssica Santos, ela é musicista e empreendedora. Jéssica, boa tarde, seja bem-vinda, obrigada pela sua participação. Boa tarde para todos. Olha, a história da Jéssica é o seguinte, a Jéssica, quando ela estava gestante, né, surgiu uma oportunidade do marido trabalhar na África como engenheiro, e ela ali mais ou menos com 3 meses, me corrija se eu estiver errada, tiveram que tomar essa decisão juntos e eles chegaram à conclusão que ele deveria aceitar essa proposta de trabalho. Então, ela passou quase que a gestação toda sozinha. Ele voltou 1 semana antes do parto. Jéssica, conta pra gente como que você teve essa reserva emocional, se você teve ou não teve, como você lidou com isso? Primeiramente, fácil não é, né? A gestação, como a gente sabe, traz pra gente os hormônios, a flor da pele, tudo tá ali muito intenso. Quando eu descobri que estava grávida, logo depois, a gente estava, né, no momento da pandemia, o trabalho daquele jeito, sem saber se ia continuar, se não ia. Então, essa proposta de ir para fora veio num momento bom, né, em relação ao trabalho dele. E nós conversamos bastante, fizemos acordos, porque eu também não queria que ele fosse com incerteza de quando voltaria. Então, combinei com ele, ó, você vai, e dentro de 1 ano isso vai acabar. Nós estaremos juntos, se não pudermos estarmos juntos antes, o prazo é de 1 ano. Ou nós estaremos juntos lá, em Moçambique, onde ele está, ou nós estaremos juntos aqui. Você larga tudo lá e volta. Então, a gente já começou por aí, fazendo planos. O que eu gostei da Jéssica, primeiro, é o seguinte, porque se ela conversasse comigo, eu ficaria calmo. Calma, A Jéssica né? é calma. Não, 1 ano, tal. Eu ia obedecer, porque eu acho que ela tem uma mão de contrato firme, empreendedora. Agora, Jéssica, eu acho que é muito importante, porque, eu não sei você, né? Tem um monte de mãe que quer criar o nosso filho, às vezes no parquinho, né? Quer opinar. Nossa, se você vai deixar isso e tal. Então, eu creio que
essa questão de contrato. É você e o seu marido, combinaram, deu, né? Eu queria perguntar para você dessas vozes que às vezes querem ajudar do lado, quando enxergam uma situação como essa, ficam colocadas aquela chamada pilha fraca, porque você está carregada de emoções e você precisa de uma rede de apoio. Eu acho que você tem que estar, o marido foi, mas em casa você tem que ter uma rede de apoio. Você teve alguém, mãe, perto? O que você criou para que nesse ato você pudesse se fortalecer e criar essa reserva emocional? Então, eu tenho o apoio da minha mãe, a ajuda dela, mas ela é muito atarefada. Ela também cuida dos meus avós, ela trabalha como plantonista, então nem todo tempo, nem todos os dias ela podia estar comigo e ela pode estar comigo. Então, assim, eu busquei de mim, de Deus, e muitas pessoas, até queria dizer para as pessoas, gente, não sejam essas pessoas, porque assim, o meu esposo ele vem de 3 em 3 meses. Então, quando as pessoas falam assim, o Guilherme tá chegando, tá, quanto tempo ele vai ficar aí? Eu falo 15 dias. Ai, só isso, nossa, é pouco, né? Ai, é muito pouco. Gente, eu sei que é pouco. Para mim, seria bom se ele tivesse aqui comigo todos os dias, mas não precisa falar, né? Isso dói, isso machuca. É como você virar para uma pessoa que tá passando por um tratamento de câncer, tá perdendo o cabelo, e fala assim, não, mas seu cabelo tá caindo, né? Não precisa, a pessoa sabe. A gente tem que ter mais empatia. E é como você disse, né, Jéssica? A força tem que vir de dentro mesmo, uma força sobrenatural. A gente está mostrando aqui agora as fotinhas de vocês, está aí o esposo, o filhão, uma família linda. Você comentou, então, que o seu esposo ainda está lá na África, então eu acho que passou de um ano. Ou não, passou de ainda não passou. Não passou de um ano? Ele foi em março para lá. Ele recebeu a proposta em dezembro, mas até os trâmites do visto saírem, ele foi em março. Eu estava com 5 meses. Aí passaram-se 4 meses, ele voltou para o parto. Ele chegou aqui numa quarta-feira à noite. Eu estava acompanhada com uma equipe humanizada, então a gente ia esperar o tempo do Mateus nascer, mas eu falava para o meu médico, olha, esse programa que ele vai nascer no domingo, o Guilherme vai chegar na quarta, a gente vai aproveitar quinta, sexta, sábado, vamos à igreja e no domingo o Mateus vai nascer. Ele olhava para mim e ria. Eu falava assim, eu tô te falando. Ele, que é isso, Jéssica? Eu já combinei com Deus e com o Mateus, eu já combinei. Pois no domingo ele nasceu. Legal. Gente, que chocante. Então agora, o mês que vem completa um ano e ele vai voltar? Porque a gente agora quer saber também, a gente ficou curioso. E não é só eu não, tá todo mundo lá em cima, aqui no meu ponto, querendo saber, e agora? Atualmente ele está aqui, ele vai embora amanhã. E ele tá indo, a gente não sabe quando ele volta, assim, né? Porque eu dei o prazo de 1 ano. Então, em março faz 1 ano. Então, ele tem que voltar. Pode ser que ele volte antes, né? Não, então tá bom. Então, você fez a sua reserva emocional para 1 ano, né? Se tiver uma intercorrência, vai ter que ajustar de novo. Jéssica, fala para ele o seguinte, assim, ó, Jéssica, uma dica, ó. Já não tem mais reserva. Você vem, tá? Você vem para cá, senão eu vou, hein? Vou botar um prazo aqui já para comprar passagem. Vou botar o outro botando uma pilha de Cris, fora. deixa eu te falar uma coisa. Não sei nada do contrato, querendo opinar. Não ouve a minha voz, Jéssica. E outra, e o pessoal aqui está no ponto aqui, Patrícia, nossa diretora, ela tá inflamada com essa história. Qual será o próximo capítulo dessa novela Jéssica em Moçambique? Jéssica, você confere em março. A gente vai ter que chamar a Jéssica em março, porque não vai dar. A gente vai ter que saber o desfecho dessa história. Jéssica, muito obrigada pela sua participação. Que bom ver você assim, tão bem estruturada, né, para enfrentar esse desafio. Que Deus continue abençoando você e sua família, vai dar tudo certo. Obrigada. Muito obrigada, eu que agradeço. E mais importante mesmo foi a confiança em Deus, porque sozinha a gente não consegue. É isso aí, muito obrigada. A participação aqui da Jéssica, do Entre Família, contando a sua história. Ela se estruturou bastante ali, né, emocionalmente. 1 ano. E agora, Cris, intervalo? Muito bem, nós vamos para o intervalo e aproveitando a carona, já Petra, nossa psicóloga, vai falar para você para fazer esse pré-natal emocional, essa reserva. Cris, eu também, assim como a Jéssica, eu quero colocar um contrato com a minha ansiedade. Não consigo, fico imaginando o parto, isso, aquilo. Para ter filho, isso está me incomodando. Calma, a gente já pensou nisso. A Laís também está aqui e a Petra especial para trabalhar esse pré-natal emocional. Um breve intervalo e a gente volta já. E o Entre Família está de volta hoje falando de um assunto super legal sobre reserva emocional. Como construir essa reserva. Obrigado pela sua participação aqui sempre com a gente. Agora eu vou conversar com a psicóloga Petra Rosa, que é a nossa parceira aqui do Entre Família, que vai contar um pouquinho sobre essa reserva emocional,
durante o pré-natal, né? Durante a gestação. Será que tem como, nesse momento em que os nervos estão à flor da pele, muitas emoções? Vamos entender isso aqui um pouquinho. Petra, boa tarde, seja bem-vinda, obrigada. Boa tarde, querida. Obrigada a vocês pelo convite. Petra, a gente no bloco anterior contou a história da Jéssica, né, que se preparou bastante aí para essa fase. Foi uma gravidez planejada, ela teve que ficar distante do esposo, né? Ele chegou só para o parto quase, praticamente. Tem como fazer essa reserva? Eu pergunto para você, partindo do pressuposto que uma pessoa planejou e tem, né, as gestações que infelizmente acontecem, né? Como que a gente estrutura as emoções para isso? Sempre tem como, na verdade, né? Primeiro que ela precisa entender ali que a partir do momento que ela está trazendo um ser ao mundo, né? Ela precisa estar bem. Então, assim, quando eu falo estar bem, é ficar bem em todos os aspectos, né? Então, ela vai precisar cuidar das condições financeiras dela, né? Então, se é um profissional autônomo, se organizar para quanto tempo essa pessoa vai ficar fora, 2 meses, 3 meses, né? Se vai ficar mais tempo, se reestruturar, fazer exercício físico, porque quando a gente faz exercício físico, a gente libera hormônios, que eu falo que são hormônios do bem, né? Que vão fazer bem para o corpo, vão deixar a pessoa menos ansiosa, mais estressada. Agora, o que eu trabalho muito com as minhas pacientes, e eu também tô gravidinha, né? Você tá, parabéns! Não sabia, que Estou em 3 legal. meses já. Ah, parabéns. É o seu segundo filho? É minha segunda gestação agora. Que legal. E é engraçado que, assim, tá sendo uma experiência super diferente, porque apesar de nós nos prepararmos, a maternidade é sempre uma caixinha de surpresas, Sim. né? Então, por exemplo, nessa gestação, ontem eu fui na obstetra e eu falei assim, meu Deus, eu tô parecendo a Maria das Dores, porque tudo dói. E aí tem muitas coisas que não tem, que a gente realmente não tem o controle, né? Não tem o controle que eu vou passar, eu vou enjoar, ter dor de cabeça, eu não tenho. Mas quanto mais eu cuido da minha saúde e eu vou encontrando recursos, então eu sei que eu tenho que fazer massagem, eu sei que eu tenho que repousar um pouco mais, eu vou respeitando esse corpo. O que acontece? Muitas pessoas falam assim, você já deve ter escutado os idosos falarem às vezes, né? Ah, a gravidez não é doença. E aí, o que acontece? A grávida, ela vai começando a fazer, não se respeita. E aí, quando chega o bebê, ela já tá exausta. Porque quando o bebê chega, tem esse momento de exaustão, né? E aí, se ela não se respeita durante esse período de gestação, a maternidade tende a ser mais pesada. Então, eu costumo trabalhar nesse sentido das mulheres entenderem que elas precisam cuidar de si e entender que maternidade tem a ver com rede de apoio. Sem rede de apoio, é muito, muito, muito mais desafiador. Então, já ir pensando, quem será que pode me ajudar a limpar a casa? Quem será que pode fazer uma comida? Porque quando o bebê chega, na verdade, a gente não precisa de tantos cuidados com o bebê, mas nós precisamos ser cuidadas e a casa também precisa estar em ordem, né? Então, essa rede que a gente precisa, pelo menos, nos primeiros meses. Eu gostei do que você falou, porque eu acho que nessa hora a gente tem que ser estratégica, né? A gente tem os perfis de amigos e talvez de familiar que mora perto e a gente tem que canalizar ali o potencial de cada um. Então, assim, essa amiga é boa para, de repente, ajudar na casa, ótimo, então vou eleger ela. Essa outra aqui já é mais com bebê, já é mais assim, então vou trazer para perto. E a gente, às vezes, até filtrar, inclusive, né, nesse momento, porque a gente ouve tanta coisa que é realmente interessante a gente selecionar e talvez se afastar um pouco para não ter que sofrer. Agora, a ansiedade, Petra, ela pode prejudicar. Você está na segunda gestação, eu imagino que para você, nesse quesito de ansiedade, dê um check, porque já sabe o passo a passo todo até chegar ao parto, né? Mas quando é uma gravidez, uma primeira gravidez, a mulher só ouve de outras pessoas, ela não sabe necessariamente. Então, ela não sabe se ela vai sentir enjoo, já fica ansiosa, quanto a barriga dela vai crescer, se vai estourar uma estria, o que vai acontecer com aquele corpo, como que vai ser. Como que você fala para essas mulheres, suas pacientes, o que você poderia também trazer aqui para os nossos telespectadores? Na verdade, é o que eu falei, a gente nunca sabe, porque cada gestação é de um jeito, né? Como então, lidar com esse processo do desconhecido e não ficar ansiosa antes de acontecer, né? Informação é tudo.
Porque muito do que gera ansiedade para as mulheres é aquilo, né? Será que meu bebê tá saudável? Será? Nossa, tem mulher que fica nervosa e, eu não fiz ultrassom, mas não tem médico, tem um ultrassom lá, você não precisa fazer ultrassom a cada consulta, né? Então, assim, hoje em dia tem muita roda de gestante, a gente está tendo roda de gestante online também, né? Então, conversar sobre esses medos, sobre essas inseguranças, né? Tem até um documentário muito legal, né? Chama Renascimento do Parto. Ele é um documentário que ele fala sobre as violências obstétricas, né? Então, é legal as mulheres assistirem esse documentário também, entenderem o que é uma violência obstétrica e o que não é. Porque, assim, quando você tem informação, você consegue até discutir com o médico, Sim. né? Olha, eu quero que seja assim. Porque o parto não é do médico, não é o médico que faz o parto, somos nós quem parimos, na verdade. Então, isso de ter a informação é que nem. Vamos pegar um exemplo simples, sabe? Se de repente. Então, você está aí no trabalho, você tem toda a sua rotina, e de repente te ligam e falam: olha, você precisa fazer isso agora. Vai gerar aquele tum. Porque não foi programado, Você né? ouviu aí, né, Patrícia? Nada de acelerar meu coração e chegar, entendeu? Com notícia de última hora. Pois bem, Petra. Mas se avisam com antecedência, né? Com 2, 3 dias, você consegue se organizar, porque já tem um planejamento. É claro que dentro da maternidade existem muitas coisas que não tem como ser planejadas. Mas dentro desse leque de coisas que não podem ser planejadas, também tem um monte de coisa que dá para você planejar, né? Dá para você fazer uma fisioterapia pélvica, se você vai optar por um parto natural, né? Começar a se exercitar, né? Toda a sua musculatura. Então, quando você vai tendo essa informação, vai ficando mais tranquilo também. E até para quem tem essa informação, quando vai para uma cesárea, por exemplo, sabe que aquela cesárea foi uma escolha, foi uma necessidade real, né? Então, a ansiedade vai sendo dissipada ali no meio da informação. Mas ela faz parte, não tem como ficar, zero ansiedade. Tem como baixar um pouquinho. Petra, muito obrigada pela sua participação, foi bastante esclarecedora. E a gente se encontra no próximo programa, tá? Um beijo, obrigada a você. Beijo, tchau. Gente, informação é tudo. Eu lembro que eu adorava correr atrás de informação, mas também gostava muito de ouvir as histórias. Só que assim, as histórias, né, cada um tem uma experiência, as boas, as traumáticas, mas eu analisava tudo, né, como uma boa jornalista, e aí ia atrás da informação. Nossa, isso me ajudou bastante. Muito bem. Olha, você de casa agora já viu as dicas da Petra. A Laís, a nossa especialista aqui na área comportamental. Você quer falar um pouquinho? Claro que você tem voz e vez. Então, na tela, a sua participação. Vamos ver de onde vem a participação. Quem está conosco nessa tarde maravilhosa, nos dando a honra. É a Aninha, Ana Gabriela Garcia. Ela diz o seguinte: Laís, meus pais se divorciaram quando eu tinha 6 anos. E desde então, ele não exerce o papel dele, no caso aí do pai, né? Minha madrasta o proibiu de falar comigo e ele aceita a situação. Como ter reserva emocional para lidar com essa situação? Então, ela tem lá, a gente sabe que boa parte das nossas fragilidades vem da nossa infância, né, envolve emoções com a paternidade. Aqui é algo muito forte, né? O pai, essa questão do pai ter feito uma escolha, que não precisava, são amores diferentes, mas ela diz que tem que ter uma reserva emocional para isso. Como resolver, Laís? Em primeiro lugar, eu quero dizer para a Ana Gabriela que eu sinto muito pela sua situação. A gente nunca quer, né, se deparar com essas situações. É triste mesmo. E dizer que eu não sei quantos anos você tem hoje, mas é possível você ser feliz, é possível você se sentir realizada, você se sentir bem apesar de, né? Existem outras pessoas que conseguiram e talvez isso possa te ajudar. Uma forma da gente conseguir superar traumas, problemas, é também se inspirando em outras pessoas. A gente tem uma escolha. Ser feliz é uma decisão. Porque não é fácil ser feliz. Não é fácil. Não brota no coração? Tem dia que brota. Tem
dia que brota, tem dia que eu não sei nem porquê, nossa, eu tô aqui resplandecente. E tem dia que eu nem sei porque eu já acordei com mau humor, já chutei aqui da cama. Nós somos humanos, nós não somos lineares o tempo inteiro, a gente tem nossos hormônios, as coisas trabalham e mudam o tempo inteiro. Vale para mulher e para homem. Para mulher e para homem. Para mulher tem ainda alguns agravantes, né? Só que, em questão hormonal. Só que a gente precisa fazer uma escolha. Eu quero ser feliz ou eu quero cobrar essa dívida? Eu quero ser feliz apesar de ou eu quero ter razão? Então, Ana Gabriela, se você realmente quer cuidar de você, o meu conselho, assim, profissional e pessoal é: cuide de você. Busque você através de ajuda profissional, através de conexão com Deus, através do teu autoconhecimento, realmente cuidar de si, entender o que você gosta, o que te chateia. E eu fico, assim, incomodada quando eu vejo histórias tipo a madrasta não deixou, o padrasto não deixou, porque eu não acredito exatamente nisso, tá? Não estou dizendo que é uma mentira, não é isso. Eu só não concordo 100% com isso, porque todos temos o livre-arbítrio. Então foi como você disse, o pai decidiu, o pai escolheu, ok. Ninguém manda em ninguém, a não ser que tenha uma arma ali apontada na sua cabeça, você tem que passar a sua carteira. Então, assim, nós temos o controle de muitas coisas. E nós podemos decidir muitas coisas. Seja lá qual foi o motivo que levou o pai a ser omisso do seu papel, a história dele com a madrasta é a história dele com a madrasta, a história dele com a mãe é a história dele com a mãe, e a história dele com a Ana Gabriela é a história dela, dos dois, acabou. Então a gente precisa tentar sair um pouco do nosso papel, do personagem, olhar de fora. Calma aí, qual que é a minha história real, só minha e dele? E o que eu preciso aprender, e o que eu preciso abrir mão, o que eu preciso entender e aceitar para eu seguir minha vida em paz. Eu não conheço, né, o pai, não sei qual realmente foi a intenção de cada um e não dá para a gente julgar intenções. Então é fundamental decidir seguir adiante. Decisão. Gostei disso aí, Laís. Olha, felicidade é decisão. Tá aí uma coisa que eu aprendi hoje e adorei. Tá gostando do programa de hoje? Então não saia daí. Se você mandou a sua interação, daqui a pouco a gente vai ler. Se não mandou ainda, compartilha aqui com a gente. Você tem reserva emocional? Como que você utilizou? Se quiser fazer uma pergunta para a Laís também, estão aqui os nossos contatos, tá bom? O Entre Família volta já, então não saia daí. Muito bem, estamos de volta aqui no programa falando sobre reserva emocional. Agora o seguinte, hein? Quero fazer uma pergunta. Cris, é muito legal, a Laís está falando aí, a nossa coach emocional, vocês também. Agora eu gostaria de uma situação, um exemplo. Eu gostaria que você de casa participasse também. Por quê? Nós vamos trazer algumas situações aqui, como que você ia reagir? Perguntando para você de casa, depois a Laís vai nos responder, vai nos dar uma direção. Obviamente que cada um é diferente, tem um jeitinho daqui, cada situação, uma situação, hein? Vamos lá. Olha o nosso quadro bonito primeiro. Nós temos 4 situações aqui, nesses pontos de interrogação coloridos, e cada um vai nos trazer uma situação. Aconteceu no dia. Como que a gente resolve? Será que a minha reserva é suficiente? Será que meio pote de reserva emocional vai fazer o quê? Dependendo da situação. 4 situações, podia trazer mais. Mas vamos à primeira? É para ser sincera? Sincerona, né? Abrir. Tá bom. Abrir, vamos então lá. vamos falar a verdade. Atenção. Ó, vamos virar aqui. Ixi, já tem um band-aid aqui. Ah, não, parece que é um... É um teste de um teste de gravidez. Aqui, vamos ver a cara. Vê a cara primeiro. Ih, a cara é assustada. Tudo bem, teste de gravidez, o que aconteceu? Gente, adorei essa dinâmica. Ai. Então, olha que legal. É uma gravidez indesejada. Por quê? A gente teve uma mamãe aqui, que o marido foi para a África e tal, mas a gravidez é uma gravidez planejada. Agora o marido ir para a África que não, né? Mas graças a Deus que ela encontrou esse apego na fé, em Deus. E agora, essa gravidez indesejada que para todo mundo, né? Pai envolvido, o outro. Como é que funciona, Laís? Já aconteceu, certo? Aconteceu. Então é uma coisa assim, eu não tenho como mudar o que aconteceu, está acontecido. Sabe aquela história do aceita que dói menos? Pode parecer grosseiro falar isso, mas o ideal seria procurar meios de começar a desejar logo essa gravidez. Deixa eu começar a me apaixonar logo por esse filho, deixa eu começar a me envolver mais com aquilo. Cada um vai ter a sua forma de fazer isso.
mas se permitir vivendo os prazeres da gravidez, buscar, igual vocês falaram, né, da rede de apoio, buscar alguém que seja um lugar seguro para você conversar, que você possa desabafar, falar. Buscar sentir um cheirinho de uma roupinha de um neném, sabe? Tentar coisas que vão trazer prazeres também para esse momento. A reserva emocional, como o nome diz, é uma reserva, portanto, deveria ter sido feita antes. Se ela não tem, é possível começar a adquirir desde sempre. É igual um cofrinho. Eu posso começar a juntar uma moeda de pouquinho em pouquinho ou fazer um investimento maior, enfim. Então, dentro da realidade de cada um, dentro do que é possível, vai cuidando mais de você, percebendo, eu tô com medo do quê? Faz uma lista. Entender onde é que tá a dor, né, Laís? O que tá pegando pra mim? Eu tô com medo do quê? Eu tô com medo de não saber cuidar? Eu tô com medo do desconhecido? Eu tô com medo por conta de falta de dinheiro? De não ter a vida só pra mim mais, que eu acho que é o que todo mundo teme, né? E agora? E assim... Ou tá no meio de uma faculdade, tá num trabalho onde talvez não tenha como, tipo, uma dificuldade em cuidar dessa gravidez e Como tal. a doutora falou, que isso é uma regra. O que ajuda a gente a se prevenir das grandes decepções, tristezas, frustrações, é informação. Então, vai buscando informação, o que pode te ajudar, tanto emocionalmente, financeiramente, o que tem de dicas. Hoje a gente tem essa facilidade, né? Um YouTube aí da vida, algumas coisas que podem mesmo trazer um pouquinho mais de conforto, enfim. Muito bem. Vamos agora aqui a mais uma situação. Se a lei já deu aí. Ô, Cris, eu entendi que a gente se der tempo, né? Pra gente comentar como eu e você a gente faria numa situação dessa. Mas vamos pra próxima, depois Isso, comenta. na verdade, a gente vai comentando aos pouquinhos, conforme Mas o pra tempo ser vai sincero, passando. o que você Sim. faria? Vamos ver a próxima. Nesse caso aqui, eu tinha uma amiga que ela até o 8º mês não colocou o nome na criança. Ah, eu fico E aí, morrendo isso de dó. aconteceu, Ah, ela ama esse menino. mais que tudo. Demais que tudo. E aí, o que acontece? Ela fica, por que eu não aproveitei Aí vai mais minha gerar gravidez culpa, né? e tal? Ah, já sei qual que é essa daí, Cris. Até o 8º mês não colocou o nome no bebê. E eu vou te dizer uma coisa, que eu Isso não aqui posso... é o seguinte, ó. Eu não posso deixar de pegar no seu pé. Eu vou te dizer que da última vez que você sentou no salão, que foi transformador, deu melhor, deu pra bom. Então, capaz que você não passou por essa frustração. Não, eu sou bem você de boa foi para outra transformações. pessoa. Eu já tive cabelo comprido, cabelo curto, cabelo repartido no meio e tal. Não tenho esse problema. Agora eu tenho um case em casa. A Silvia, para cortar o cabelo dela, é uma novela. Eu tenho que ir junto. Ela me falou. E o Paul, da última vez, eu nunca vi o Paul. O Paul transpirando assim, ó, cortando o cabelo Ela dela. decide cortar, mas depois dá um chora. negócio, tem que tratar isso na terapia. Então, essa situação é, sei lá, Faz um expose com a mulher dele, assim, né? A Silvia tem que aceitar, coitada. Não, mas não na tem que fazer. verdade aqui eu conto tudo. Conto tudo. Se a maioria das 90% da vida, a gente abre. Se ela vir aqui, ela já conta também. Eu acho que ela já deve ter contado para Novo Tempo inteira isso, porque a própria Patrícia já falou que já sabia. Então, Eu também é sabia. bem de boa. Ó, Laís, vou até te contar. Se eu sentar no cabeleireiro e não sair como eu imaginava e já aconteceu, eu vou sorrir e falar, obrigada, incrível. A hora que eu sair dali, porque eu não tenho coragem de falar pra pessoa. Não chego a chorar, mas eu fico assim, lamentando. Eu tenho que ligar pelo menos para umas 3 amigas e dizer, eu não acredito, meu Deus, olha isso aqui, você acha que tá bom, que não sei o que, não. Então, daí se fosse para eu falar o que eu faria, eu tenho um defeito, que também é uma qualidade, mas é um defeito. A minha cara não engana, entendeu? Então, A minha já engana. aconteceu. Ai, gente, a minha engana, sinto de muito. eu precisar e... não era o que eu pensava. Então, assim, ok eu me decepcionar. Se eu criei uma expectativa, a gente já teve até um programa a gente falando sobre isso, né? Então, se eu tenho uma expectativa, a chance de eu me decepcionar existe, grande. Ela é real, só que... Mais uma vez, então já aconteceu? O cabelo não volta, a cor não volta, às vezes é um procedimento estético, não volta, enfim. Então, o que eu posso fazer a partir de agora? Tem alguma coisa que eu já posso começar a pensar nesse momento? Cabelo às vezes precisa de uns 15 dias, se é uma química, enfim. Se a gente focar no problema, ele vai ficar gigantesco. Então, o objetivo da nossa vida precisa ser focar nas soluções. Não é esquecer o processo, mas foca lá no resultado, numa solução, no que pode vir depois, como contornar isso aí. Pensa que o cabelo cresce, vai crescer. Se for cortar, beleza. E se for pintar? Daí, então vai ter níveis e níveis, né? Se for pintar, já era. Porque aí, se você for refazer... Vai ter que esperar um tempo. Então, assim, dentro de cada situação, é enxergar os prós e os contras. A gente precisa ser realista, né? Com a gente mesma, enfim. E também ter um senso de autorresponsabilidade, porque às vezes eu não explico direito o que eu quero, e aí reclamo com o profissional. Então,
mais uma vez vai vir aquilo de você procurar aceitar o quanto antes e já focar na solução. O que pode vir adiante? Não é fingir que não aconteceu e que não doeu. Doeu sim, eu decido que eu quero perdoar. Eu decido que eu quero cuidar de mim e procurar uma melhor situação. E trocar de No salão caso de do beleza. Cris deu bom, não sei se Trocar de você salão de conheceu beleza. ele antes, mas quando ele sentou na cadeira do Paul, que mudou a... Cara, mudou a vida dele. Você conheceu ele antes? Não, mas eu Com cheguei, cabelinho assim? Esse era o assunto, acho que tinha acabado de acontecer. Gente, eu nunca vi uma pessoa sentar na... Ele e o pastor. Eu tô sempre para melhor, andando e caminhando, Essa buscando. você deu É isso aí, meu muito querido, bem, buscando viu? para melhor. Vamos a mais uma situação aqui. E aí, aconteceu com você? Sinceridade agora, hein? Ah, não, essa daí eu não posso Essa ser aqui sincera que eu vou ter que tenho expor outras experiência, pessoas. tá? Eu tenho experiência. Eu não vou ser sincera porque eu tenho que expor outras Eu tenho pessoas. experiência, sabe por quê? Eu a minha passo a vez esposa pra você. bateu Não, não é com esposa. os dois carros que É eu se tive. você bater. Não, bateu o carro. Pode alguém bater com o teu Não, carro? você bater. Não, eu batendo e Ou batendo alguém, o carro. alguém batendo, mas que não fosse sua esposa. Alguém batendo no seu carro enquanto você dirigia. Quando eu vou dirigir, depende. Você sai e fica depende se eu bravo? tô errado, né? Se eu tô errado ou não. E se você tá certo e a pessoa tá errada, você desce e briga? Depende da forma como a pessoa fala comigo. Eu tenho o seguinte, uma das coisas que eu tenho que tratar, que eu trato isso, é o trânsito, né? Parece que muda uma chavezinha. Por isso que a Silvia que dirige quando me traz aqui e tal. Olha. E eu trato isso psicologicamente. Eu vou falar uma coisa aqui, é muito legal a terapia, você trabalhar isso, mas espiritualmente, para mim, respeitando a sua religião, eu fui viajar agora e como eu estava trocando de cidade, eu fiz 4.000 e poucos quilômetros de carro, viajando para lá, para cá e tal. E em 4, 5 dias eu não tive um contato com a Bíblia, respeitando a sua religião aqui, de estudar. Eu estava dirigindo, daqui a pouco eu estava buzinando, que fazia muito tempo que eu não buzinava, que eu tratei isso e fiz um combinado, porque dentro do meu carro está minha esposa, está meu filho vendo, um cara que vai ser um cidadão e tal. E me peguei buzinando e tal. Aí a Silvia só olhou, a gente se olhou e a gente entendeu que fazia uns dias que a gente estava sem fazer a nossa junção familiar, na casa dos outros e A tal. reserva. A reserva. Espiritual. Então, espiritualmente me ajuda muito a matar essa versão de mim mesmo que me incomoda. Ah, eu entendeu? gostei de ver você vulnerável. Não sabe por quê? Adorei. Por quê? Porque não quer dizer que aquilo dentro de mim é uma fraqueza que você tem, às vezes, com a buzina, com aquele negócio. Impaciência, Impaciência, né? por quê? Porque tem gente que dirige lento, ou não dá pisca. Desrespeito. Aí eu tenho que colocar o que está no meu controle, né? E espiritualmente isso me... É o calcanhar de é o meu Aquiles. calcanhar de Aquiles. Descobrimos aqui que o senhor trânsito. Cris, o senhor Lorde, tem um calcanhar de Aquiles. Tenho, Muito bem, tenho. Cris. As pessoas identificam assim as vulnerabilidades. então- Pode admitir. E a Silvia me ajudou muito, porque a Silvia é simples nesse sentido, porque ela bateu, logo que eu conheci ela, bateu no meu carro, ela bateu num novo Vectra, depois bateu num novo Golf, eu tive que dar uma moto para pagar. E depois nós tínhamos um Casinho, que é um carro pequenininho, um Ford Ka, ela derrumou o burro da escola, ela deixou sem puxar o freio de mão, e ela estava numa crise de pânico. Então e a gente estava numa situação financeira muito Derrubou apertada. o muro da escola? Ela deixou sem puxar o freio de mão. Um abraço para a Escola Adventista de Florianópolis. E o carro foi embora e bateu no Não, muro? Deus foi tão bom que ela desviou de uma caminhoneta cara e bateu num muro que já estava quebrado. Tudo bem. Aí o que Menos mal. acontece? Vida estava tranquila. Ela chegou em casa e disse assim, eu quero desistir de dirigir. Eu disse, não. Primeiro é o seguinte, fica tranquila. Primeiro eu olhei a cara, me segurei e disse assim, ó, vi nela toda a sinceridade no rosto. E filhinho pequeno e trabalhando síndrome do pânico. Eu disse, não. Eu fiz ela dirigir até a esquina. No outro dia eu fiz ela dirigir 2 quadras. Na outra eu coloquei o da vizinho com meses atrás do carro para ela ir no mercado. Depois ela aprendeu de novo a dirigir à noite. E depois ela encarou um trânsito com síndrome do pânico. Em Florianópolis aprendeu a dirigir. Hoje ela dirige melhor do que eu. Então naquele momento eu podia ter perdido a Silvia motorista, independente, que ia fazer faculdade, por uma bobagem emocional. E o Então marido quando a tem gente muita não tem uma validação, reserva né? emocional, a gente perde pessoas por um desequilíbrio. E eu já perdi algumas coisas assim, então não quero perder mais. Então, ganhei a Silvia nas 3 batidas do carro, porque é nosso carro, né? Não é meu, ela bateu no carro dela também. Né? Muito legal. E pode parecer clichê falar isso, mas uma coisa que ajuda muito a gente, tanto na questão da reserva emocional, quanto num estado de espírito mesmo, em geral, é a gratidão. A sensação de você estar agradecendo ou de você estar fazendo coisas positivas, pensando em coisa boa, já começa a liberar na gente neurohormônios, como a psicóloga citou, do bem, ele já começa a liberar na gente, por exemplo, a serotonina. Então, quando a gente está no trânsito, em casa, na minha cidade, o trânsito acontece em alguns momentos específicos só.
E graças a Deus. E aí eu tô com os meus filhos e a gente tá transtornado, naquele estresse, 2 crianças pré-adolescentes no carro e tal. Então, uma coisa que a gente costuma fazer já faz um tempo é assim, tá, 5 motivos de gratidão. Então, um fala 5 motivos de gratidão, o outro fala, o outro não pode repetir, não vale. Tem que contar um novo. Já para mudar a cabeça. Ah, eu agradeço porque eu tô no trânsito, eu agradeço porque eu tenho casa, porque daí começa aquelas coisas básicas e depois você é Olha, obrigado gostei a disso aí. ficar caçando motivo. Então, assim, mais uma vez, não é fingir que o problema não existe. Eu quero mudar o meu estado de espírito porque isso me faz mal. Então, peraí, deixa eu ficar um pouco mais leve aqui. Eu não tenho como ligar aquele turbo do Batman, subir por cima dos outros carros e sair. Se Que desse, sonho. poxa, demais. Então, eu escolho, eu decido ali, tá mudando o meu estado de espírito. É todas as vezes que funciona de primeira? Não, às vezes vai precisar de uns 50 motivos de gratidão ali para ir pegando no tranco. Mas tem vezes Você que não, entendeu o aí em negócio cima? flui. Você entendeu aí em cima? Quem tá em cima vai entender para quem eu tô falando. Gratidão, gratidão, hein? Ficou nervosa, gratidão. E agradecer, Vamos. bati o carro. Bati o carro, né? tem um carro. Graças a Deus, eu só vou bate poder carro quem tem consertar carro. e tal. Entendeu? Ficou um tempinho quebrado Não, né? Porque e tal. às vezes bate o carro do amigo, né? Não, Mas gente, enfim, só, é. Não, É, mas aí do amigo é difícil. foi especial. não machucou. O que que tem? Vamos lá. O que será que é? Meu Deus, foi forte aqui. Foi forte a câmera aqui. Isso aqui o que? Exemplo? Exemplo, Será exemplo. que é exemplo ou não? Não. Ai, 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 ai. Carinha dela. Ai, Hein, ai, ai. Não, Cris, você tem que contar Ah. as coisas sinceridades. O quê? O que você faria, vou te perguntar, o que você faria numa situação que você encontrasse uma ex? Uma ex? Você ficaria tensa, meu Deus, será que eu falo Não. oi? Será que eu me afasto? Não. Será que eu corro? Eu Será falaria que a com Silvia a vai se pessoa importar? tranquilidade. Tranquilidade. Já encontrei, assim, algumas pessoas... Não que eu tive muitas pessoas. Algumas pessoas, Mas assim, não que eu entendi. tinha, meu Deus, que história e tal. Mas quando eu pego o catálogo, tô brincando. Não. Brincadeira, não. Eu encontro de boa, tranquilo. Eu me preocupo mais com a minha esposa, eu vendo a pessoa, do que ela. Ao tipo, contrário de você, eu não tenho um catálogo, são só 2 mesmo. Então, assim, um eu já vi, foi super tranquilo, é um amigo da família, tá tudo bem, tá tudo certo. O outro nunca mais vi na vida, então seria... Uai! É? Mas teria problema em ver, não? Não, problema, mas tipo assim, eu tô aqui de repente, Às olho... vezes é uma pá, estranhez, um aí eu- susto, né? É tipo isso, né? Ou Nunca então mais olhar vi. e falar, Não sei nem onde nossa, tá. ainda bem que é isso, né? Tem essa também, né? Que eu- Sim. você- imagina, eu ia falar... É. Ei, tudo bem? Porque já é uma pessoa estranha, você não sabe nem o que fazer. Sei, depende muito, né? Como é que você terminou esse Depende de cada relacionamento, história, né? Quem terminou, como foi, se foi traumática, tem tudo isso envolvido, né? Só que assim, doeu, volta para aquela ideia lá, doeu, pega que é teu. Tem coisa aí, então, que eu preciso ou superar, ou resolver, às vezes é até culpa. Então, assim, tem situações que a própria pessoa que terminou o relacionamento se sente culpada porque o outro ficou sofrendo. Aí quando encontra, se acha sempre em dívida com aquela pessoa. Isso é verdade. Tem dívida até por estar feliz, por ter tocado a vida e o outro tá lá. Então, assim, é necessário a gente entender o que está motivando aquele desconforto. E também não achar que é um bicho de 7 cabeças porque eu olhei e fiquei assustada, ou porque eu olhei e... Nossa, foi estranho. Então, é perceber, entender ali em você o que aconteceu aqui e bola pra frente, né? Nossa, eu já conversei com bastante meninas assim, né? E uma coisa que eu acho que a mulherada usa bastante a técnica, principalmente se foi a mulher que levou um coice, é tipo assim, ver e passar de bonita, entendeu? Você nunca me fez sofrer, eu sou mais que você, Tô né? Leva- ótima. Tô ótima, dá licença. Só que por dentro tá assim, o coração quase saindo pela boca. Não, e outra, Mas essa é uma situação resolver. inusitada, não dá pra gente... Eu acho que a maturidade ajuda bastante, Com né? A maturidade, certeza, porque se esse inteligência ex foi emocional. mês passado, não tem maturidade, né, gente? Mas depois de um tempo você adquire a maturidade, porque é uma coisa que você não sabe o que você vai sentir. E pra Às vezes na hora. aquela namoradinha de escola, que virou, já é mãe, passou tá trabalhando, você fica até feliz com aquela inocência que você teve De na criança escola. é legal, né? Não, mas não que eu tenho Aí namorado na depois, infância, né, gente? Não, aquele negocinho que você via na escola, né? Sim. Aí daquela mulher, trabalhou, já tem filho, aí você vê, gente, eu tô velho mesmo. E se tem gente novinha aí assistindo a gente, vou um recado pros meus filhos, tá? E se tem gente novinha aí assistindo a gente, evite namorar, porque daí você vai ter menos ex, né? Entendeu? Entendeu a Aqui, dica ó, aí, ó? fechamos, Então, assim, a gente tem... Porque Opa! namorar foi feito para terminar, né? Ó, para começar um noivado, terminar e começar um casamento. Então, pra quê? Então, Também outra, falo tá isso. na fase de escola, meu querido, e outra, vou dizer uma coisa pra ti, a gente tem que voltar no tempo de orar para se relacionar. Sim.
falando de religião de novo, Cris, mas é uma coisa... Gente, Deus Falando projetou de Deus, amor. né? Então é o seguinte, hoje está difícil as coisas. Então, ó, mantenha a cabecinha no lugar, teu corpo, tá? Existem regras para namorar, para casar. Isso tem... Não tem, passou da moda, olha o século a gente está. Foram tomar as decisões, olha o jeito que está a bagacerada que está aí. Né? Então, vamos resolver, vamos fazer as coisas direitinho, que aí as coisas funcionam. Né? Bom demais. Vamos voltar para o nosso banco lá? E se errou, também não descabela não, porque a vida a gente pode ressignificar as coisas, refazer, né, Laís? Porque às vezes é isso, né? Às vezes a gente vai levar umas pauladas, mas tá tudo bem. O senhor pegou meu tablet. É teu? É, Então pega aí que eu vou pegar o meu lá. Vai conversando obrigada. com a Laís, estamos em casa. Vai É só lá. para eu ver o Onde é que roteirinho tá o aqui. meu? Tá Ah, sim, pois bem, agora é a interação do pessoal de casa, né, Paty? É isso aí? Vamos lá. Lucas Duda, gostaria de saber da psicóloga a que se refere a tal reserva emocional, até para podermos distingui-la. O Cris passou na minha frente, só um minuto. Posso dizer que se resume a um pensamento positivo? Legal essa pergunta do Lucas, a gente comentou lá no início até, né, Laís? Você falou sobre positividade tóxica. Eu até fiquei pensando, o que seria essa positividade tóxica? E aí ele pergunta, né? Reserva emocional, então, é um pensamento positivo? São sinônimos? Pensamento positivo, no sentido de ser otimista ou querer alimentar bons pensamentos na minha cabeça, é uma ferramenta para a reserva emocional. Isso sozinho não se resume à reserva emocional. Agora, o que é uma positividade tóxica? Eu estou aqui com dor no corpo inteiro, exaurida, cansada, e você me pergunta, Laís, posso te ajudar de alguma forma? Tem alguma coisa que eu possa estar... Não, tá tudo ótimo. Não, porque tudo dá certo para mim, eu estou muito bem. E aí, assim, eu tô aqui encenando, mas existem muitas coisas que a gente pode fazer. Não, porque tá tudo bem. Não, as coisas é sobre isso. E tá tudo bem. Normalizando algumas coisas, Isso, né? romantizo Sobre isso, as boa. minhas crises e não, tá tudo bem. Não, porque tá todo mundo assim, então, não, né? E aí eu começo Ignora. a querer me enganar, só que aí eu vou botando lá para debaixo do tapete o que tá acontecendo comigo. E uma hora o caldo entorna. Né? Vai entornar, né? Vai entornar. Aquilo vai fazer uma erupção, assim. Ele não tem como ficar num lugar só. Muito boa essa resposta. E para o Lucas, o que seria, então, a reserva emocional vai ser... Ela não é só para coisas ruins, tá? Assim como uma reserva financeira, a gente não fala sobre... Eu não gosto de usar reserva de emergência. Eu não uso esse termo, tá? Eu falo reserva de oportunidades. Pode ser uma oportunidade para me salvar, pode ser uma oportunidade de eu viajar. Então, Isso que é legal, essas coisas. Você muda muita chavinha na sua Ressignificar, cabeça. né? isso aí pode ser um pensamento positivo. Exato, exato. É um Porque eu não quero ficar guardando dinheiro para torrar porque eu quebrei a perna. Peraí, eu não posso escolher ter dinheiro para ter o dinheiro caso qualquer coisa aconteça, positiva ou negativa, enfim. Então, eu não vou falar que eu estou guardando dinheiro para crise. Então, É como se a gente estivesse esperando, né? É uma Estou reserva- guardando porque vai acontecer. e a mesma coisa, a reserva emocional, ela não pode ser assim, as crises virão, os transtornos virão. Então, assim, a minha reserva emocional também é uma reserva de oportunidade, porque quantas oportunidades positivas, né, boas, a gente pode perder porque não está bem emocionalmente. Verdade. Seja num relacionamento, a pessoa certa na hora errada vai ser a pessoa errada. Exato. Então você perde de casar, você perde de se relacionar, você perde um emprego, perde uma oportunidade de uma faculdade, porque estava ali um burnout, me pegou de jeito, me deu uma rasteira, perdi toda a linha. Então, a reserva emocional é eu me preparar emocionalmente para a vida, seja para coisas positivas ou negativas, emocionalmente. É uma saúde, é uma sanidade, é a inteligência emocional. É estar Sensacional, gente. preparado. Ela aí sempre vai assim, ó. Pá, Vamos no lá, então. ponto. Vamos lá, gente. Participação na tela, você está mandando. E aqui, vamos aproveitar. Agora é a Paula Oliveira. E ela diz o seguinte, eu sou muito agitada. São os dois, então. Quero tudo do meu jeito. É por aí. Quando as coisas corriqueiras não Admita. saem como planejadas, como tirar uma roupa do varal, por exemplo, eu acabo brigando forte. A questão é, Ah, eu entendo. ele não entende minhas necessidades. Na verdade, o meu tanque emocional do amor está vazio. Não consigo me comunicar com ele. Como fazer uma reserva emocional nessa situação? Não conseguimos estabelecer nosso contrato em pequenas coisas, como o Cris falou. Então, um exemplo, ter esse contrato bem feito, só que para fazer um contrato é preciso ouvir as partes. Então, não tenho o que colocar. Eu acabo colocando o que eu acho que ele acha de mim, né? Então, sabe aquele negócio? Eu acho que você acha isso de mim. E você briga com o outro pelo que você acha que ele acha.
E, na verdade, você não tem o conhecimento do outro. Porque Da intenção. Da intenção. Eu acho que o diálogo... A gente já teve um programa aqui sobre comunicação. Eu acho que todos os especialistas, quando falam de casal, falam de comunicação, né, Laís? Mas a Paula comentou, Cris, assim, o tanque dela está vazio, os contratos não são obedecidos, então ela está esgotada por conta disso. Como os contratos não são obedecidos, ela se esgotou e o tanque esvaziou. E aí ela está perguntando para a Laís, o que ela faz agora? O que resta fazer nessa situação, Laís? Tem mais alguma coisa a ser feita? Tem muita coisa a ser feita. Opa, Paula, primeiro lugar, vai cuidar de você. Você merece, mulher. Larga essa roupa lá, esturricando, depois lava de novo, bota amaciante e pronto. Então, assim, não é tão simples assim. Eu também fico revoltada se eu pedir para recolher a roupa e não recolhe. Gente, lavar roupa de novo é então, o fim assim, da picada. Sabe uma coisa que eu gosto de exemplificar? Vou dar um exemplo, já que ela usou o exemplo da roupa no varal. Na pior das possibilidades, no pior cenário, o que vai acontecer com aquela roupa? Ela vai ficar lá. Esturricada, vai ser horrível para passar, ou se a pessoa não passa, vai ter que passar, ou vai ter que lavar de novo. Cheio de cachorro molhado, se pegou chuva. Pegou chuva, pegou Então tá, esse é o pior? Não é o pior de tudo. Eu vou perder a minha paz, a minha possibilidade de ser feliz por isso mesmo? Mas como que ela pode Agora, desvincular? Porque... Isso é uma constância, né? E ela sente que ela não é valorizada. Então, assim, não é a roupa em si. É tipo, a pessoa não tá nem aí, entendeu? Para o que é importante. A Paula, no caso, ela precisa entender o que é importante para ela. Ela precisa entender quais são os principais valores dela. Quais são as principais coisas dentro do acordo que ela faz questão que exista, por exemplo, nesse caso, no casamento. E conversar, o diálogo, mais uma vez, né? E conversar com a outra pessoa, sendo muito franca, sem dor. Então, eu vou deixar minha raiva de lado, minha tristeza e minha decepção de lado, para conversar e falar, quando a roupa fica no varal, eu me sinto desta forma. Quando você... Eu sinto que eu estou sendo usada. Porque eu faço as coisas sozinha, eu me sinto o capacho da casa. E pode acontecer. Para outra pessoa isso pode ser um dramalhão. Para ela está sendo sincera. Mas aí tem duas coisas importantes. Ela gosta das coisas do jeito dela. E aí, em alguns momentos, quando a gente quer terceirizar ou pedir ajuda, as coisas não vão ser necessariamente do nosso jeito. E nem na hora. Muito menos na hora, né? Tem aquela história, você pediu para o marido pregar o negócio ali, não precisa cobrar de 6 em 6 meses. Então, assim, tô brincando. Gente, vocês entenderam na sutileza, né, mulher? Entendeu? De 6 em 6 meses. Não, tô brincando. Tem que existir prazos combinados. Combinado não sai caro, né? Então, a Paula demonstra ter um perfil comportamental de dominância e de conformidade, que é aquela pessoa que faz questão do controle. Então, isso quer dizer que ela se sente muito chateada, mais do que qualquer outro perfil, quando os acordos são quebrados. Ela precisa fazer isso ficar muito claro para outra pessoa e não é brigando. Porque brigando a outra pessoa só acha que está pegando no pé. E acusando, né? Talvez essa coisa do eu me sinto eu acho fantástica. Sim, eu acho não que vai ter erro. Porque bastante. não tem nada de errado no eu me sentir. Eu estou expondo o que eu estou sentindo. E o que você sente é o que você sente, gente. Não tem como tirar. É o que sente. Ó, o assunto está bom, uma delícia, mas infelizmente a gente tem que ir para o intervalo, mas o programa não acabou, então você fica aí calminho, calminha, que a gente volta com mais interação daqui a pouco. E o Entre Família está de volta. Pois bem, hoje um assunto super interessante, que está uma delícia falar sobre isso, reserva emocional. E se você é assim como eu, já deve estar aqui, ó, mentalizando tudo que você está aprendendo, já fazendo uma checklist, tentando se compreender um pouquinho. E eu tenho um presente para dar para você, porque você pensa, nossa, mas tão pouco, queria saber mais. E agora, Suzaine, eu preciso de mais conteúdo. Aqui. Está aqui o presentinho do Entre Família para você, essa revista maravilhosa que realmente trazem esses temas que a gente sempre está discutindo aqui no Entre Família. E eu quero mostrar esse capítulo aqui que tem tudo a ver com o que estamos falando hoje, né? Quem se comunica, se explica. A nossa especialista, Laís, estava falando sobre isso, sobre a comunicação. É um capítulo muito especial, realmente, porque a gente pensa, tá, comunicação, mas como que é comunicar? Será que é chegar, falar brava, gritar? Será que é falar mansinho? Como que é? Como que eu encontro esse equilíbrio? Então tá aqui esse presente para você e olha só que legal. Em cada capítulo, de cada tema, você vem aqui, ó, vou dobrar rapidinho a revista. Ó, você pode colocar a sua decisão e na prática, entendeu? Então você vai sair do capítulo, da parte teórica
e vai pensar assim, tá, beleza, entendi. Qual que é a minha decisão? E o que eu vou pôr em prática? Essa revista é totalmente gratuita, você pode entrar em contato com a gente agora, que nós vamos enviar essa revista para o seu endereço, olha só que legal, sem custo nenhum, de correspondência, de nada, de nadinha, tá bom? Tá aparecendo aqui os nossos contatos, se você preferir ligar, as meninas já estão lá, apostas para atender essa ligação. O DDD é 12 21 27 31 21. Prefere o WhatsApp? 12 também é o DDD, 98244 4449. Tem um QR Code que aparece aqui, pode apontar a câmera do seu celular. Não está aparecendo aqui agora, mas na próxima aparece. Entre em contato. Agora foi, apareceu. Essa produção é muito top. Então é o seguinte, essa revista é de presente para você dar continuidade no conteúdo que a gente está comentando aqui e realmente estudar aí na sua casa, tá bom? Vamos voltar aqui para esse papo maravilhoso e vamos a nossas interações, né? A gente vai tentar ir um pouco mais rapidinho para atender todo mundo. A gente tem mais 3 interações que já estão aqui no gatilho. Pode colocar? Tudo bem, tá chegando. Vamos lá? Vamos ver quem tá vindo aí. Maxwell Santos, um abraço para Tibagi. Olha aí. É Pará. Maxwell fala o seguinte, se a mulher se infectar com uma doença, principalmente hoje, durante esse finalzinho de pandemia, dengue, gripe, HN3N2, etc., como ela pode manter a despreocupação mesmo com esse cenário? Essa reserva emocional seria essa despreocupação? Ontem citei o Cris em uma live recomendando o programa. Como evangelista e comunicador, as pessoas me perguntam muitas coisas. Adoro vocês. Que legal, Maxwell. Fico muito feliz. Ele é do Paraná, mas a sigla, parece que a gente errou, estava errado ali, mas é Pará. Um abraço para o Paraná, tá, Maxwell? Um abraço. Ficou Pará aqui. É que você tem que ir lá provar uma comidinha especial do Pará, mas também tem boa aí no Pará. Enfim, eu achei muito legal essa questão toda, porque esse foi o cenário de muita gente. A pessoa está infectada e você tem uma série de notícias e cada um teve uma resposta diferente com esse vírus, né? Mas despreocupação é reserva emocional? Preocupação não é uma coisa positiva. Certo. Então, se eu considero que eu sou uma pessoa inteligente, emocional, que eu quero que a gente fixe bem a ideia de que uma pessoa inteligente, emocional vai ter reserva emocional. Então, uma pessoa inteligente, emocional, ela não se preocupa, mas a intensidade dessa preocupação ela vai ser menor. O que é a preocupação? Eu estou me preocupando a minha mente com um problema que não existe ou com alguma coisa que está por vir. Então, eu estou ocupando espaço na minha cabeça, da minha energia vital mesmo, ali, como se eu fosse um eletrônico que tem bateria. Eu estou gastando demais porque eu estou ocupada pensando naquilo. Preocupação não é pensar em solução, preocupação é pensar em problema. Então, se uma pessoa está lá, dando um exemplo, mulher, homem, enfim, estou infectada com qualquer vírus, bactéria, doença em geral, estou doente, a preocupação só vai me fazer ficar pior. A gente viu nesse ano, né, nesses últimos cenários todos aí de melhora, piora, bota máscara, tira máscara, vai não sei aonde. Então, quem mais tinha medo foi mais prejudicado. Ou porque começou a adquirir doenças emocionais, ou porque pegou a gripe, enfim, e parece que o negócio foi ficando pior. O nosso cérebro, ele tem uma capacidade muito grande de criar as coisas, de criar as realidades que a gente está vivendo. Então, se eu já começo a estar com a minha cabeça preocupada de que, meu Deus, e agora? E me sinto insegura, amedrontada, e começo a deixar a circunstância dominar o meu estado de espírito, eu estou me entregando para aquele problema. Não estou buscando uma solução. Que palavrinha a gente poderia colocar, então, no lugar da preocupação? Porque essas pessoas, elas enxergam assim, gente, eu estou me cuidando, eu estou preocupada, né? É isso aí. Estou me cuidando. Estou me cuidando. Prevenção, né? Estou me prevenindo? Estou me cuidando? Estou me preparando para tal coisa? Estou me ajustando. Estou evitando o que tem que evitar para não acontecer. O que a Laís falou foi muito importante, porque você pega, às vezes, em hospitais, e as pesquisas comprovam que a saúde mental de uma pessoa que está fazendo um tratamento de câncer, por exemplo, a recuperação dela, ela é muito melhor de uma pessoa que se fixa naquela doença ali, né? Agora mesmo, uma amiga, o pai dela ficou doente, descobriu um câncer, e ela pegou, tirou férias e saiu com o pai, para preparar a mente dele, nesse período de uma semana, para fazer o pai, primeiro, aceitar. Sim, reserva e depois poder ver que ele tem uma rede de apoio. Mas ela teve que tirar ela daquele centro,
e levar de férias para um outro lugar. Achei muito importante a preocupação com a saúde mensal. Mental. São estratégias, né? Vamos para mais uma participação. É muito bom ter vocês aqui sempre com a gente, viu? É a Val. Oi, Val, boa tarde. Gostaria de perguntar como ensinar e ajudar os filhos a ter inteligência e reserva emocional. Tem um menino de 14 e um de 12 anos. Olha só, Laís, mais ou menos na idade dos seus filhos, A idade né? dos meus, muito legal. Então você ótima. pode falar como especialista e como mãe? É ótima essa pergunta. E a melhor forma da gente ensinar é através do nosso exemplo. Então, se eu tô lá, a mãe Mulher Maravilha que dá conta de tudo, que quer fazer todas as coisas ao mesmo tempo, e meus filhos não veem as minhas vulnerabilidades, acham que a vida é isso aí, essa correria toda, eu já estou ensinando para eles que eu não tenho repouso, eu já estou ensinando para eles que eu não me priorizo, eu já estou ensinando para eles que as coisas são assim mesmo, que a vida é dura. Então, se eu quero ensinar os meus filhos a ter inteligência emocional, eu vou buscar em mim. Ai, gente, eu até me escondo, porque assim, realmente, se você quer ensinar uma coisa, tem que viver primeiro, não tem outro Sim. jeito. Tem coisas que faladas, né, são necessárias serem faladas, né? Porque o óbvio só é óbvio depois que alguém diz. Antes que alguém fale, não é óbvio para mim. Então, tem coisas que os nossos filhos não sabem. Então, eu aprendi agora isso aqui, ó, quero repassar para eles. Uma coisa que eu acho muito interessante, não precisa chamar, não precisa dar esse nome, tá? Mas é fazer reunião familiar. Vamos sentar, vamos conversar, eu aprendi um negócio que eu quero ensinar para vocês. Então, no ano que eu estava fazendo muito curso um atrás do outro, eu chegava em casa e falava, eu tô doida para sentar com vocês para conversar o que aconteceu, o que eu aprendi. Então, as crianças, elas aprendem muito mais rápido do que a gente. E depois eles ajudam até cobrando. Então, por exemplo, fazendo os filhos perceberem o que está sentindo. Quando está brigando, não é só ficar quieto, acabou. O que aconteceu? Por que isso te incomodou? Por que o teu irmão te fez ficar com raiva? Não entendi, me explica, quero entender. Então, perceber as emoções, os sentimentos, fazer uma boa gerência daquilo ali. Tudo isso são coisas que ajudam a gente. Não fazer pelos filhos o que eles podem fazer por eles mesmos, incentivar o filho a sair para a vida. Não que isso seja fácil, mas o nosso papel de pai e mãe é fazer os filhos serem adultos. Laís, muito obrigada. Nossa, a sua participação sempre aqui no Entre Família, e até para quem conhece a Laís, é sempre um estalo, assim, Obrigada. na cabeça. Então, muito obrigada e com certeza você vai voltar muitas vezes esse ano, se Deus quiser. Amém, obrigada. Um prazer estar aqui, adoro estar aqui com vocês. Beijo a todos que estão assistindo. Já vi um monte de gente me mandando mensagem, fico super feliz, gosto dessa interação. E aproveitando, né, como sempre, óbvio, eu vou sair daqui, vou abrir uma caixinha de perguntas. Para vocês mandarem o que faltou de repente ficar respondido aqui. E a gente tem ali um tempinho para papear. Eu convido você, especialmente mulheres, a me acompanhar aqui. Adoro e isso. Olha, que difícil. Esse aqui é o meu Instagram. Pronto, ó, faz o seguinte, Adorei, dá um pulinho. com vocês. Você que ficou com aquela pergunta, Cris, não leu, vai lá. Vai lá, coloca no direct, manda para aqui, ó, Laís aqui no cantinho, Laís pronto, Melo, né? tá? Laís Olha Melo. aqui, ó, dá um pulinho ali, manda, adiciona, compartilha o Instagram dela, é muito bacana quando você compartilha, você ajuda a Laís a levar essa mensagem, né, esse conhecimento a mais e mais pessoas. Laís, muito obrigado, volte sempre, um abraço para essa família especial que também aparece lá no seu Instagram de vez em quando lá, tá bom? E agora é o seguinte, pergunto para você, Suzane, será que a nossa vizinha está de portas abertas, cheirinho de receita, tem temas especiais? Fala, chama ela hoje de casa, bate palma. Eu adoro que você lembra Bate palma da aí. comidinha. Você nunca Alô, bateu- Teru! Lá em Goiás é assim. Ô, de casa! Chega, tá aí? pode entrar, vizinhos, pode entrar você aí de casa. Tem cheirinho de pão na nossa cozinha hoje. Estão Ai, sentindo pão. aí? Ai, meu Deus. Mas não é qualquer pão, não, gente. É pão de cebola e alho, sem glúten por aqui. Opa, Cris, sem glúten. isso sem fala alguma glúten. coisa ao seu coração? Ai, Eu quero saber se a Arlete fez um para eu levar para casa, Teru. Será? Ah, mas tem Gente. muitas fatias aqui. Eu vou fazer receita com convidada especial hoje, mas a gente não é gulosa, não. A gente vai deixar umas fatiazinhas para vocês. A Suzane é a Maria do pote, ela tá sempre com um potinho debaixo do braço. Posso levar? Não, é que ela abre a o pote e Arlete coloca. aqui me mima, né, gente? É que ela tá toda fitness, Cris, você tá sabendo? Eu tô sabendo É? que ela tá toda integral, bike, amiga, tá não, ali vai com firme. calma, deixa eu... Vai acontecer. Mas eu tô- Só pra te avisar, hein? Voltei com os exercícios prometidos aquele. Gente, ninguém segura essa dupla. Aliás, vocês dois estão aí super antenados com os cuidados com o coração. Hoje a gente vai falar sobre como cuidar da saúde do coração e evitar o infarto aqui. Quer saber? Não é Quero só saber. quem é gordinho, não, quem está com colesterol elevado que tem que se preocupar. Todo mundo precisa cuidar do seu coração do jeito certo. Vocês sabem que eu descobri uma arritmia há um tempo atrás, mesmo sendo vegetariana, mesmo sendo magrinha, e precisei cuidar também. Então, o assunto de hoje promete por aqui.
Além disso, tem Acerte o Passo com Tânia Santos, vai botar todo mundo para ficar em forma, assim como o Cris e a Suzaene por aí. Tô gostando de ver, viu, gente? Ai, Teru, Bom obrigada. demais. Muito obrigada por profetizar isso daí, tá? Vai acontecer. E você já profetizou, então eu recebo. Obrigada, Teru. E você aí de Tamo casa? junto! Até É isso logo. aí. Já Até mais. já tem aí, ó, a nossa vizinha com esse pão cheiroso, maravilhoso. Agora é o seguinte, você que tá falando, calma que tem aí a Vida e Saúde na sequência, mas amanhã, Suzaene, às 2h30 da tarde, a gente volta com outro tema fantástico. Tô brincando, gente. É só pra ilustrar. Eu agora fiquei É só assim mesmo, esse rapaz que ela congelou. É Me pra enganou, ilustrar me o pegou. tema de amanhã. Amanhã a gente vai falar sobre bug mental. Aí eu dei uma ilustrada, Deu uma bugada. né? Que agora eu tô fazendo artes cênicas, viu, gente? Ah, Pra tá- participar do Entre tá Família toda. tem que ser assim. E a gente vai falar, além do bug mental, sobre ato falho. Então você vai entender um pouquinho sobre isso. É amanhã no Entre Famílias, 2h30 da tarde. Você bugou? Não, isso aí é velhice, amigo. Quando trava o corpo, não é mente, não. É o corpo, velhice, idade. O Cris fica assim, gente. E eu despeço de vocês. Eu espero vocês até amanhã. Um beijo. Deus abençoe. Tchau.